Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast aqui do canal do Anfitrião, nosso terceiro podcast. E hoje tenho a honra de trazer um convidado muito especial. Na verdade, todos os convidados que vêm aqui são especiais, sem dúvida nenhuma, mas nesse caso tem um quê a mais, que é o Moisés Cassiano, que a gente tem construído aí uma parceria muito bacana. E ele é o mago do Airbnb, né? Ele faz os anúncios ficarem melhor. E eu queria falar um pouquinho do Moisés e agradecer a presença aqui dele. Vou falar um pouquinho de quem é o Moisés, tá? Para depois a gente chegar aqui e trabalhar o tema desse podcast, que é como colocar o seu anúncio no topo das buscas. E aí eu e o Moisés vamos falar um pouquinho sobre isso para ajudar vocês, anfitriões, a fazer isso, né? Quem é que não quer colocar o anúncio do Airbnb, o seu anúncio do Airbnb no topo das buscas? Então nós temos essa missão aqui, tá, Moisés? Da gente ajudar as pessoas a fazer isso. Então, quem é Moisés? Moisés é formado em TI e já atuou em grandes empresas de tecnologia como TOTUS, né? E gosta muito de cerveja, né? Não à toa já teve iniciativas nesse setor, já montou ali uma cervejaria e tal. Depois a gente fala sobre isso. Atualmente administra cerca de 10 imóveis em Bertioga e faz parte brilhantemente da nossa turma de anfitriões 5 estrelas, reconhecido pela própria turma. E não à toa hoje se tornou também especialista em anúncios do Airbnb. E aí, o que a gente fez? Junto com o canal do Anfitrião, a gente montou uma assessoria para anfitriões melhorarem a sua performance nas locações e conseguirem melhores resultados. E outra coisa que o Moisés estava me falando é que ele já foi açougueiro. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Você sabia, Fernando? Como é que é isso? Bem-vindo, Moisés. Obrigado por você ter vindo aqui. Sei lá, ele tá lá em Bertioga, de boa, tranquilo. Aí ele veio para São Paulo, essa correria, essa maluquice. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite. É duro sair de Bertioga e vir a São Paulo, né? Porque vai ficando tudo cinza, as pessoas estão sempre com pressa, buzinando. Bertioga tem um semáforo, né? Bem diferente. É mesmo? Um semáforo só. E nem precisava, tá? Tem lá, porque eu acho que alguém quis colocar. É verdade, essa história de açougueiro. Meu primeiro emprego aos 13 anos, eu trabalhei no açougue. Meu pai, à época, tinha açougue, né? Ele tinha alguns açougues. E eu achei que eu ia repetir de ano e pedi um emprego meio que para dar uma desculpa ali. Caso repetisse, Caso já repetisse, ia, desculpa, é porque não, mas eu trabalho. E eu tenho até hoje, né? Na mesma carteira de trabalho das outras coisas que eu fiz, a primeira é o açougueiro. O seu pai te registrou mesmo? Me registrou. Eu ganhava, foi bem no comecinho do plano real, acho que eu ganhava R$60 à época. Que era o salário mínimo, né? Metade no salário mínimo. Metade no salário mínimo. Porque eu era meio período, né? Entendi. Estudava de manhã na escola municipal e aí das 13 às 20 trabalhava no açougue. Excelente. Então, se você for fazer um churrasco, o Moisés é o cara que sabe escolher muito bem carnes, né? Sim. Então, além de assessoria de Airbnb, você pode dar uma assessoria de churrasco para alguém, né? De repente, posso. né? Sou melhor cortando do que assando, mas sei assar também. Mas a também. carne boa, você sabe, né? Sim. Essa carne aqui, vagabunda, não come. Então, Moisés, é muito legal a sua história, porque você trabalhou em TI muito tempo, né? Não sei se hoje você mantém esse tipo de trabalho, prestando serviço e tal. Conta um pouco como que você caiu nessa coisa de Airbnb, né? Porque você é um cara da TI que, de repente, está em um outro setor bem diferente. Isso é muito comum, né? Eu, por exemplo, vim, ainda que tenha alguma semelhança, eu vim da parte audiovisual, né? Câmera, filme, vídeo e tal, e você também veio de uma outra área, nada a ver e de repente caiu, né? Como é que foi essa trajetória aí para você chegar no Airbnb e fazer o que você está fazendo hoje e tal? No fim da pandemia eu mudei para Bertioga, foi meio sem querer assim, porque o lugar onde eu morava, o apartamento, o proprietário queria vender, e lá em Bertioga era meio que um desperdício assim, porque eu morava numa casa com 2 quartos e, né, apertado de grana mesmo, eu falei assim, se eu alugasse aqui? Aluguei meio escondido, assim, sem falar com o proprietário, que eu não recomendo, né, que ninguém faça, mas dei ali uma arriscada. E, quando eu vi, tava pagando... Bertioga é litoral de São Paulo, litoral... só para as pessoas que não conhecem Bertioga, né? Ficar 1h40 de São Paulo, primeira cidade do litoral norte. E, assim, no segundo mês de locação, eu tava pagando 70%, 80% do aluguel. Sem contar as contas fixas, alugando só um quarto mesmo. Que nem eu, fiz a mesma coisa. E uma coisa que eu achava que ia ser péssimo pro Airbnb é que eu tenho um gato. Hoje eu tenho 2, né? Mas na época eu tinha só um, que é o tabelião.
Então eu coloquei lá bem escrito, meu, tem um gato, se você tem medo, né? Você ficou preocupado que as pessoas não fossem reservar o seu espaço por causa disso. Exatamente. E no final das contas, eu comecei a atrair um público que tem gato ou que gostava muito. E o tabelião era a primeira coisa que as pessoas procuravam. Meu, cadê o gato? Você punha foto do E gato no tal. anúncio? Depois eu coloquei, né? Depois eu editei o anúncio. Acho que as pessoas falavam no comentário, né? Ah, o gato dele é muito Sim, fofo, sei lá. Exatamente. Os primeiros casais os primeiros hóspedes foram 2 casais do interior. Imagina, em um quarto eu recebia 4 pessoas. E todos eles tinham um gato. Então, eles adoraram ter ali um gato e tal, se divertiram, tiraram fotos, escreveram sobre ele nos depoimentos. Então, se tem uma primeira recomendação a dar para quem está assistindo às vezes o que você acha que é um problema vai ser uma coisa legal no seu imóvel e você só vai saber se você anunciar. E o risco é muito baixo, né? Porque se não desse certo, você ia estar com o imóvel ali, ia receber uma ou outra pessoa, ou se ia se dar bem, ou falar, puta, é melhor não alugar mais, assim. O risco é muito baixo, né? Eu tive essa preocupação quando eu peguei o imóvel dos meus avós, o primeiro ali, que o banheiro era desse tamanho, assim, e eu fiquei noiado, caramba, não, vão reclamar que o banheiro é muito pequeno e não sei o quê, fiquei tal. Primeira reserva, o cara reclamou do cheiro de tinta do apartamento novo. Ele não reclamou do banheiro pequeno, né? Então, às vezes, a gente se coloca, né, muitas preocupações do tipo, puta, não, mas isso aqui é um problema, mas você não sabe, né, o que de fato é um problema. Você acha que isso impacta, assim, nas pessoas começarem a fazer? Eu acho que no começo, todo mundo que é do bem e tá preocupado em receber bem, o cara que é hóspede vai sentir. E ali, às vezes, ele até tem alguma coisa para falar, mas não, o cara foi tão gente boa, me recebeu tão bem. Então é só ser caprichoso, atencioso, não pensar só no dinheiro, né? Porque eu já trabalhei com um anfitrião assim, né? Que o cara quer só o dinheiro, mas ele não tá se importando com o hóspede. E aí a chance de não dar certo é muito grande. Você diz proprietário, por exemplo, cliente seu. Sim, até anfitrião mesmo, assim, de vir pedir um toque, né? Pô, você faz, eu queria fazer assim, mas o meu hóspede é meio folgado. Não é, cara. O cara só perguntou se ele podia entrar mais cedo, se ele podia sair mais tarde, se ele podia trazer uma pessoa a mais. Faz parte do jogo responder, tirar umas dúvidas, né? Então, eu acho que se preocupar, assim, excessivamente é bobagem. Se você estiver bem intencionado, se você receber a pessoa bem, normalmente quando é o primeiro imóvel, a gente tem esse lance da gente ir lá receber, né? A gente ir entregar a chave e tal. Então, esse contato pessoal quebra muito essa rejeição, né? Perguntar pro cara durante a estadia, né? Meu, tá tudo bem, você tá precisando de alguma coisa? Teve algum utensílio que você não achou? Faltou alguma coisa aí? Tá tudo certo? Que às vezes é uma bobagem, né? Às vezes o cara precisa ali de um rodo, uma vassoura, ele não achou aonde tá. E a gente se acostuma um pouco, né? Porque eu vou falar por mim, né? Assim, eu fiz quarto por muito tempo. Aí depois de um tempo eu comecei a me acostumar a fazer. Aí uma hora de fato entra nesse lado do tipo, porra, o hóspede pé no saco e tal. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque, putz, você tá tratando de uma hospedagem que a pessoa tá chegando lá numa cidade, num estado, num país que o cara não tem contato. Às vezes o cara fica muito mais à flor da pele do que o normal. E eu tenho que me policiar também justamente para falar, pô, esse cara tá enchendo o saco e tal. Assim, eu não posso dizer que não existe o cara que não enche o saco. O cara que eu quero dizer assim, o hóspede chato. O hóspede chato, ele existe também, né? Também não vou romantizar aqui. Mas, às vezes, quanto mais experiente eu fui ficando, mais afastando um pouco daquela coisa do tipo, não, cara, pô, puta, realmente deu um problema aqui e tal. Então, às vezes eu sinto isso, né? Quando você começa a crescer em quantidade também, porque fica muito processo, né? E aí, quando atravanca um processo aqui, aparece um hóspede falando, pô, cheguei aqui, tinha um pelo no negócio. Você fala, puta, bicho, e agora, né? Cara chato ou é porque realmente era um problema? Porque você tem as duas coisas, né? Você tem o cara que é chato, e sempre você pode achar um problema, né? No apartamento. E o cara que realmente tá falando um problema, que tem que revisar, né? E no encontro, inclusive, né, que a gente fizemos 2 encontros presenciais, depois a gente fala melhor sobre isso. O Moisés, na hora de se apresentar, que a gente faz uma rotina de apresentação, ele falou assim, gente, vocês estão falando aí de ar-condicionado, lembra que você falou isso? Meu, se o hóspede quiser deixar o ar-condicionado ligado, ele deixa. Porque, bicho, tranquilo. E o Moisés é essa pessoa pacífica, tranquila, de boa. Como é que você vê esse contato com o hóspede ainda em momentos complexos, assim, tipo, situações muito chatas, como é que você lida com isso? Porque é complexo, né? Às vezes a gente fica muito bravo mesmo.
Eu acho que é um pouco do lance do TI, né? Porque como eu a vida inteira fui helpdesk, suporte, quando eu era mais novo, eu era o menino do TI, né? Então, o menino do computador. Ou seja, deu algum problema, os caras me chamavam. E eu trabalhava num ambiente corporativo de advogados, muito formal, tinha que usar terno e gravata, os caras estão sempre estressados, com prazo, né, e tal. Então, hoje em dia, quando um hóspede me chama e fala assim, pô, sei lá, tá faltando alguma coisa, o ar-condicionado não tá gelando direito, meu, pra mim é um problema tão pequeno, perto da pressão que era, né, trabalhar resolvendo esses pepinos maiores e tal. E eu também entendo a frustração, né? Porque pra gente talvez seja só mais um hóspede. Mas o cara às vezes planejou aquela viagem com antecedência, o cara tinha outras opções, com certeza ele tinha outras opções de passeio. Às vezes o cara chegou na praia lá em Bertioga, no verão chove muito. Faz sol todos os dias, mas todos os dias chove também. Às vezes o cara chegou, choveu, ele brigou com a mulher, ou ele brigou com o filho, ou o filho fez uma cagada. Então o cara já tá estressado por um outro motivo. E se você vai na boa, é muito difícil o cara te vencer. Se você for paciente, pô, cara, eu posso fazer alguma coisa por você? Por exemplo, eu não. A gente já conversou sobre isso algumas vezes em grupo. Eu não forneço toalha de banho lá na praia. Então eu coloco lá a roupa de cama e deixo bem claro que o cara tem que trazer. Alguns anfitriões estão chocados com essa informação que você acabou de falar. Sim. Né? Mas só pra... E aí, só contextualizando, eu penso que na praia já é meio que normal a gente pensar em levar uma toalha, porque pelo menos na praia, às vezes, principalmente mulher, né? Quer estender ali ou quer se enxugar quando sai do mar e tal. Então eu adotei, inclusive eu adotei isso antes de fazer o curso. Talvez se eu tivesse feito seu curso antes de começar a fazer lá, eu teria colocado. Mas não sabendo que talvez precisasse ter toalha, eu nunca ofereci e sempre deu certo. Mas um dia teve um cara que chegou lá e falou assim, meu, eu não li no anúncio, eu não trouxe a toalha, o que você pode fazer por mim? Minha mulher tá puta aqui, eu nem faria questão, sei lá, ia dar um jeito. Mas, cara, minha mulher, eu falei assim, não, fica tranquilo, eu vou resolver esse problema. Liguei pra moça da limpeza, perguntei se ela podia levar umas toalhas lá, levou e resolveu. Então, assim, não fazia parte do meu trabalho, não tava combinado isso. Mas, cara, assim, sei lá, em 120 locações, um cara esqueceu a toalha, não me custava nada mandar lá, paguei um Uber pra menina levar. Então, acho que vai muito disso. Lógico que não dá pra você fazer sempre, mas às vezes você entender o lado do cara, que não foi maldade, né? Imagina, o cara vai deixar uma toalha em casa de maldade. Então, acho que é muito isso. Às vezes, se colocar no lugar do anfitrião, do hóspede, né? De entender o cara e pra estar com carinho, escrever ali uma palavra legal, chamar o cara pelo nome, né? Ter um tratamento mais pessoal ali. Eu acho que é isso. Não, é excelente. E é o que eu falo de fazer o básico bem feito, né? A gente sabe que as pessoas querem ser bem tratadas, independente da situação, independente da complexidade e tal. E no volume, né? O cara que tem, eu falo sempre, né? O cara que tem um imóvel, 2 imóveis, esse cara consegue chegar muito mais forte nesse atendimento, nessa personalização, do que o cara que tem aí, né, 10, 20, acho que até consegue ainda. Agora, o cara começa a ter, hoje a gente tá com 60 aqui, começa a ficar mais difícil. Dá. Agora, e as empresas que têm 100, 200, 300, começam a ter que sistematizar, criar um monte de processo, e aí, às vezes, o hóspede acaba se tornando, muitas vezes, o vilão da coisa. Né? Enfim, que muitas coisas podem acontecer, às vezes a gente erra, às vezes alguma falha no processo acontece, né? E só para contextualizar, né? Eu falei bem rápido, né? Que o Moisés faz parte da nossa turma. Como é que você caiu na turma assim, né? Porque você entrou na turma, qual foi? 10. Na turma 10. Aí Moisés entrou na turma, começou a ajudar a galera absurdamente lá no grupo, né? Que nós temos, né? De WhatsApp, ajudando a analisar anúncio, ajudando a tirar dúvida técnica, por exemplo, que às vezes, como é que eu boto a taxa de limpeza? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo, né? Então, Moisés começou a atuar nisso e ele criou um super destaque, assim, né? Mas como é que você chegou na turma, assim, né? E falou, não, eu acho que eu vou fazer o curso porque tô precisando. Era alguma dificuldade técnica? Era alguma questão... O que era exatamente? Como que você chegou nessa conclusão? Eu queria fazer o curso faz tempo. Eu tenho uma briga com o Santander, que é onde eu tinha cartão de crédito, e aí... Como eu briguei com eles, eles tiraram meu cartão. Então eu não conseguia comprar o seu curso parcelado. E comprar de uma vez era uma grana que me faria falta.
Então, toda vez que abria, eu assistia ali as lives, e aí chegava na hora, eu não... E aí, na turma 10, eu assisti e uma proprietária, que a gente acabou se tornando amigo e tal, ela seguia você também, a gente comentava, né? Quando ela me mandava coisas suas, eu mandava pra ela. E aí, quando abriu essa turma, ela falou assim, por que você não faz esse curso? Eu faço o pagamento aqui, e aí a gente desconta nos repasses e tal. Eu falei, pô, sério? Ela falou assim, você é louco pra fazer o curso e tal. Então foi assim que eu... Mas já era um desejo antigo, assim, de fazer. Eu só não tinha feito mesmo antes por condição financeira mesmo. Mas eu sempre quis fazer o curso porque assim, dava certo, mas eu sabia que podia ficar melhor e também eu entendi que se eu fizesse o curso eu ia conseguir mostrar melhor para outros proprietários, porque eu tinha essa vontade, né, de ter outros imóveis para administrar. Acho que nessa época eu administrava 3 ou 4 só. Então, mas foi tudo de indicação, né? Eu fiz o curso e descobri que indicação é o mais normal mesmo, mas... Boca a boca é poderoso, cara. Mas hoje, por exemplo, eu consigo, né? Eu tô negociando 3 contratos que são pessoas que eu não conheço, que chegaram até mim por indicação de pessoas que eu nem sei direito bem quem é. Aí, para essas pessoas é importante, né? Ter Sim, total. ter o resultado, né? Que assim, o que fez eu fazer o curso também... Porque assim, eu segui outras pessoas que falam sobre Airbnb. Mas o que fez eu acreditar em você e continuar seguindo foi o jeito de falar no dia a dia, sem muita firula, sem muita roupa, né, de coaching, não sei o quê. Roupa de coach é boa, hein? Nossa, tem uma preguiça. Ó. Que é aquela golinha, né, meio Michael Calça Jackson. apertadinha. E quando você abria a tela da Stays ali e mostrava, eu via aquele calendário todo preenchido, eu falei assim, não é possível, cara, que eu não consigo fazer isso com 2, o cara fake. faz com 60. Será que é fake? Não, eu acreditava, porque, ninguém abre à toa, né? Eu acho, né? Ninguém abre à toa em tempo real ali e mostra. Eu sei que tem uma série de coisas, né, que a gente não pode mostrar, às vezes os valores, o nome dos hóspedes e tal, mas dava pra ver ali. E ninguém vai, é difícil, né? O cara ir na internet falar que tem 60 imóveis, tá, mas cadê? Aí entra no site, tá lá os imóveis e tudo. Então, isso. Eu acredito muito, assim, beleza, você é ótimo no que você tá ensinando, mas você faz. E foi isso que fez eu comprar o curso. E não só isso, né? Também tem esse elemento, né? Mas tem várias pessoas que entram no curso e não assistem. A gente tá falando isso, né? Porque tá lá. Por exemplo, o Moisés lá no grupo, ele vai às vezes até falando, isso que você tá me perguntando, isso que você tá perguntando no grupo, tá na aula tal, isso aqui tá na aula tal, isso aqui feito, né? E aí a gente vai mapeando isso. Aí a gente brincou, né? Igual a academia Smart Fit, a pessoa paga e às vezes ela nem vai direito, ela só tá na tranquilidade que, não, beleza, uma hora eu vou, mas eu tô pagando, eu já fico mais tranquilo, né? E a gente tem as estatísticas, né? O Fernando tá aqui. Tem muita gente que às vezes não abre o curso. Não abre. Compra, paga, acredita que aquilo vai ser algo que vai transformar, que vai mudar, que vai ajudar a pessoa a entender, e ela não faz, né? Agora, o Moisés fez tudo que eu falo, e é até impressionante que às vezes ele fala, não, isso tá nessa aula, você falou isso. Eu falei, meu Deus, nem eu lembrava que eu falei isso nessa aula. O Moisés lembrava. E aí, o que ele começou a fazer? Começou a ajudar as pessoas, né, no grupo, assim. O que você vê que as pessoas têm mais dificuldade na plataforma, assim? É uma questão técnica? É uma questão... O que você acha que as pessoas têm mais dificuldade, assim? Olha, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade com o preço e com o ego, né? Você tem falado disso no seu Instagram pessoal, você tá lendo um livro, né, a respeito disso e tal. Até quero ver o nome do livro depois. O ego é o seu inimigo. Eu mando pra sua casa esse livro. Muito bom, eu quero. O do Airbnb eu comprei, né? Que você indicou. Bom, você sabe que eu assisto todos os seus stories, né? E eu acho que o ego na hora de precificar e também com o anúncio. Porque, às vezes o pessoal coloca lá no grupo o anúncio e fala assim, pô, se alguém puder dar uma olhada e tal. E eu abro, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu tô fazendo o tempo todo e tal, e eu olho assim, sem maldade. Mas dá pra ver que o cara não assistiu às aulas, dá pra ver que o cara não assistiu às aulas de fotografia, a masterclass que tem com a Felícia.
que são coisas básicas e tal. E aí isso reflete No resultado. no resultado. O preço é a mesma coisa. Às vezes o anúncio do cara é bom, mas ele tá achando que ele vai conseguir cobrar agora no mês de julho o que ele cobrou no verão. Porque ele começou no verão vendendo a 500. Agora, para ele vender a 200, ele vai ter que suar Ele chora, muito. né? Total. E aí, tanto que hoje, quando eu tava no carro vindo pra cá, um amigo de Bertioga me chamou e falou assim, pô, Moisés, você não quer pegar minha casa de volta? Meu, tô com a casa e outras 2 kits e tal, não sei o quê. A primeira coisa que eu falei pra ele, assim, pô, cara, talvez eu consiga, vamos marcar pra gente se falar, mas eu preciso ter liberdade de preço. Se for pra você me colocar um preço, ó, esse valor é o mínimo, aí eu nem vou topar, porque, meu, você vai se frustrar, eu também, eu preciso de liberdade pra trabalhar. Então é isso, tem muita gente que prefere deixar o imóvel fechado do que receber 400, 300 reais. Que o ideal é o picadinho, né? Você vai juntando ali. Quando você olha de forma isolada, né? Você vê, pô, eu cobrei R$1.000 na alta temporada, aqui eu vou cobrar 400, cara, é 60% a menos. Tá, mas aí você fica com o imóvel parado. Se você vai fazendo 400, aí 500, aí 300 e pouco, você vai juntar num mês, você chega em 10 mil. Coisa que se você deixa... Estou dando um exemplo, um imóvel de praia, por exemplo, que você consegue ter uma distorção de preço muito maior, né? E aí, aquela pessoa que segura, né? Não, eu só vou alugar por R$1.000. Beleza, pode até alugar um dia, um sábado e tal, aí no final ele aluga R$4.000 no mês, sendo que ele podia estar ganhando 10, trabalhando com preços mais adequados, né? E é muito dessa vaidade, sem dúvida, assim, da pessoa não querer baixar o preço de jeito nenhum, né? Agora, quando você vira gestor, tem isso que você falou, porque o proprietário, ele tem a expectativa, né? Eu não conheço nenhum proprietário que fala assim, Rômulo, ó, eu não tenho expectativa nenhuma com preço, eu não quero ganhar muita grana, eu só quero, trabalha aí. Esses, inclusive, proprietários que são bem desencanados, tem proprietário que eu falo, sei lá, uma vez a cada 2 anos, são os imóveis que mais performam. Porque eles estão ali em paz, né? E o proprietário que está mais ali, mas por que aconteceu isso? Por que fez isso? Por que não sei o que? É o que eu não sei o que explicar, é uma coisa do além, que o proprietário que fica no pé, ele tem menos rentabilidade. É impressionante. Eu não sei que energia que é bizarro, assim, né? Mas você queria complementar alguma coisa? Não, eu acho que esse que você falou de verão, até no verão às vezes prega peças. Por exemplo, lá o imóvel que melhor performava, né? Porque a proprietária vai vender agora e ele saiu da minha gestão. Fevereiro foi pior do que março. Março foi quase o dobro de fevereiro. Em fevereiro, na praia, se esperava muito por conta do carnaval. Mas muda muito, né? O carnaval de São Paulo ficou muito forte, tem muita atração, muito bloco aqui, então não é mais a mesma coisa. Talvez as pessoas não saiam com tanta intensidade quanto elas saíam antes. Exatamente. Né? Ou seja, elas ficam aqui na cidade e não vão tanto pro litoral, né? Sim, porque não tem um custo a menos, né? Pô, meu, com R$1.000, R$2.000 da minha estadia, pô, eu posso ficar aqui em São Paulo, sair nos bloquinhos todos os dias, meus amigos vão estar todos aqui e tal. Se eu não quiser, eu volto para casa. No dia que eu estiver cansado, eu não vou. Então, esse ano foi assim. O ano que vem, ninguém sabe como vai ser. E às vezes tem proprietário que acha... Proprietário, anfitrião, não, porque carnaval tem que ser tanto. Não tem que ser. Às vezes vai ser diferente. E aí, cada ano que passa é uma novidade. Claro, você sabe que aquele período vai ser um período bom. Agora, o quão bom? Você não sabe. Sim. Às vezes, no carnaval de 2020, você cobrou 4 mil. No 2021, 3. No 2022, 5. Tudo é muito orgânico, né? E falando sobre a parte até de criar esse produto, né? Porque eu já queria ter criado há muito tempo, né? De ajudar outros anfitriões a ajustarem essas coisas e entenderem, né? A gente faz isso um pouco com o curso, né? Um pouco muito, né? Com o curso, que a gente tenta trazer um pouco essa mentalidade, que é difícil realmente da pessoa entender como é que funciona, oferta e demanda, tem uma série de coisas, né? Mas aí, você me veio com essa ideia no nosso segundo encontro que a gente fez, né? O segundo encontro de anfitriões. Quem é aluno sempre pode participar de encontros presenciais que a gente faz, e aí você me veio com essa ideia, né? Da onde surgiu essa ideia de criar uma solução bem personalizada, assim, tipo, ó, anfitrião cliente, né? Você vai contratar a gente, o Moisés vai sentar com você, me fala um pouquinho do seu imóvel, vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo, etc. Que a gente acabou desenhando essa assessoria, mas da onde você teve essa ideia, né? E aí ele me propôs, assim, eu falei, cara,
precisando disso, mas não sabia como, quem que poderia me ajudar com isso, né? Cara, foi uma ideia... Foram uns insightzinhos, assim. Eu tenho uma... A primeira pessoa que confiou em mim para administrar um imóvel, a gente se desentendeu em algumas áreas durante o processo, mas a gente manteve a amizade e falei assim, vou criar um anúncio para você, você toca aí, você responde as pessoas, você já sabe como é receber, vai dar tudo certo. Então, por gratidão, né? Você foi a primeira pessoa que me deu a chance, vou criar um anúncio para você. E voou, né? Ela continua alugando, a gente é amigo até hoje e tal, deu tudo certo. Depois eu tive um papo desse com uma aluna do curso. Não vou lembrar o nome dela agora, mas quando eu lembrar eu falo. E ela falou assim, eu vejo você lá revisando os anúncios da galera e tal, você não quer dar uma olhada no meu? E tal. Aí eu olhei, aí mandei pra ela os prints do que... Ela falou assim, e se eu te colocasse como anfitrião? Você não consegue colocar Pra mexer no anúncio e tal. Beth, lembrei o nome. A Beth. Beth. Eu falei, tá bom, Beth Beth. Aranha? É. Ah, é? Ela mesmo. Tá no Gigantes agora Sim. também. E aí mexi e tal. Depois ela até falou assim, pô, mas você tirou uma foto que eu gosto tanto, uma foto que tem uma rede e tal. Eu falei, Beth, falou, não é seu. Você coloquei o meu toque pessoal, fique à vontade e tal. E aí eu falei, pô, de repente isso dá... Aí ela falou assim, e como é que a gente faz, né? O que eu posso fazer pra vocês? Não, Beth, isso aí foi legal. Se mais pra frente você quiser fazer um outro, a gente pensa num valor e tal. E aí eu fiquei pensando nisso. E aí quando houve o encontro... Eu queria muito falar com você, mas como foi a primeira vez que a gente tinha se encontrado pessoalmente, eu fiquei meio com vergonha. Eu falei assim, E foi um dos primeiros a chegar, inclusive. Sim. Eu sempre gosto de chegar antes pra ter, né, esse papo. E aí eu falei assim, não vou falar com o cara, né, eu tenho um monte de gente pra atender, um monte de gente que veio pra ver ele, mas vou pelo menos lançar a ideia pra ver como ele reage. Aí eu falei assim, eu tenho uma ideia assim, posso te escrever depois? Então nasceu disso, porque eu achei que a ideia era boa, mas que você ia, se eu te contasse a ideia, você ia escrever isso melhor. E claro, né, você tem uma credibilidade, você é muito mais conhecido, né? Eu nem sou, né, um influenciador na internet, eu não tenho muitos seguidores, a maioria dos meus seguidores são amigos mesmo, né, e tal. E aí foi assim que nasceu a ideia. E aí a gente sentou, pensamos, né, em fazer essa assessoria. E aí a gente chega no... Agora a gente já fizemos mais de 50, né? Já. Assessorias. Qual que é o... Eu acho que a gente tá no 44. 44. Legal. Legal. Nem todas foram finalizadas, mas de venda acho que é 44. Entendi. São muitas. A gente faz o quê? Um mês e pouco, né? Que a gente bolou, né, estruturamos tudo e tal. Até para entender como que a gente podia ajudar essas pessoas, né? Porque Sim. a gente não vai resolver o problema delas... do tipo, vamos cuidar do anúncio para sempre. Não, a gente vai... Como é que você faz esse processo e como que isso de fato... eu peguei o anúncio assim e agora ele tá assado, né? O que você vê que funciona bem e que as pessoas falam, caramba, que legal, pô, funcionou. Como é que é esse processo que você faz? Que depois a gente vai falar um pouquinho, até para você aplicar aí ao seu anúncio, né? Porque o tema é esse, né? Como colocar o seu anúncio no topo das buscas, que é a assessoria que a gente faz, né? Personalizada, mas fala um pouquinho. Você deu uma ideia muito boa, né? Depois que a gente desenhou, você falou assim, vamos fazer com 5? Só com 5. Ah, sim, o piloto, né? Que a gente fez. Piloto. Foi, verdade. E aí foi ótimo, a gente fez. Então, eu faço uma chamada de 40 minutos com a pessoa, com o proprietário, né, com o anfitrião. E aí eu deixo ele falar um pouco do imóvel e eu tenho umas perguntas também. Quando eu vou para essa chamada, eu já olhei o anúncio da pessoa. E eu já vi ali, por que tu cobra acima de 2, sendo que tem 2 quartos? Por que não pode usar piscina? Por que o horário é assim? Eu tenho umas... O que é misterioso para mim, né? Às vezes ela fala assim, eu tenho aqui o Moisés. Pô, o que é Moisés? Moisés eu me descobri depois que é um negócio para beber. Ah, o cesto, né? E eu não fazia ideia do que era. E não era você, né? E é meu nome. Então, e agora a gente fez uma casa em Cabo Frio que tem um caminho de Moisés, que eu também não sabia o que era. Aí o cara me explicou, não, é um lugar que você vai, tem um passeio, assim e tal. Então tem coisas que pra gente, né, que a gente coloca no anúncio que é óbvio. Então eu faço esse bate-papo, faço essas perguntas, e aí ali eu também mando uma planilha pra pessoa preencher pra mim com tudo que tem na casa.
Mas em detalhes, né? Tem a televisão? Tá bom, mas que marca que é a TV? Quantas polegadas? Quais streamings tem? Né? Ah, Moisés, mas esse negócio de streaming, aí eu explico pra pessoa, você não precisa logar lá com o seu. Só deixa instalado, a pessoa que for usar, ela vai ter o login dela e tal. Então criou-se esse primeiro bate-papo, que eu converso com a pessoa, e aí entra a questão das fotos. Se a pessoa tiver fotos boas, beleza, eu já começo a mexer no anúncio. Se as fotos não estão legais, aí eu peço para ela tirar novas fotos. E só depois que ela me manda é que eu mexo. Então, depois desses 5, a gente conversou de novo, e aí eu falei assim, Rômulo, a gente precisa orientar as pessoas sobre fotografia. E aí você deu a ideia da gente pegar a Masterclass com a Felícia e mandar no cadastro do e-mail quando a pessoa compra. Então, hoje em dia, quando as fotos não estão legais, eu falo assim, ó, você recebeu um e-mail, assiste essa aula, é 30 minutos, ela vai te explicar tudo o que você precisa fazer para tirar fotos mais legais. Tira as fotos e me manda. Junto com essa planilhinha, eu também peço ali um negócio de, às vezes, distâncias, né? Se você está a quantos quilômetros do aeroporto, o centro de exposições mais conhecido da sua região, onde as pessoas vão, né? Eu faço essas perguntas. Para trazer clareza para você poder comunicar isso melhor, né? Porque às vezes o que vende é o imóvel, às vezes o que vende é a localização. E às vezes a pessoa não sabe disso, né? A gente tem um caso lá do Bolshoi em Blumenau que, a mulher estourou só porque a gente colocou que é perto ali do centro de convenções onde vai ter o Balé Bolshoi agora, né? Teve, né? No mês de junho. Depois que o anúncio é pronto, a partir daí a pessoa tem 30 dias de assessoria. E dentro desses 30 dias, ela marca comigo um papo para a gente falar sobre Price Labs. Que é a precificação inteligente para ajudar a pessoa a precificar. Então, quando eu mando um documento, né, com todas as alterações que eu fiz, olha, eu mexi nisso, as suas comodidades saíram de 15, foram para 30, eu recomendo isso aqui, checa lá para ver se tudo que eu escrevi, né, tá condizente e tal, parará. E mando todas as instruções para ela fazer o cadastro lá no Price Labs, ter o desconto, ter os primeiros 30 dias gratuitos. E aí ela marca comigo. Quando ela marca comigo, hoje, no começo não era assim, agora a gente já adaptou. Então eu comprei um software que acontece. Eu logo lá no computador da pessoa e ensino ela passo a passo as primeiras configurações do Price Labs. Certo. Na prática, sem teoria, sem ficar, olha, o Price Labs está em tantos países. Não, cara, como eu uso no dia a dia, e eu uso igual você, né? Então, assim, ó, não é só eu que uso assim, o Rômulo usa assim, o método do Anfitrião 5 estrelas orienta a gente a usar assim. E aí eu faço as primeiras configurações explicando para a pessoa e depois peço para ela fazer comigo olhando, para ela já identificar ali o que é o que, né? Aonde clica, porque o lance do Price Labs tem uma coisa muito importante que pouca gente fala ou presta atenção. Se você instalar o Price Labs e você não configurar o Price Labs para ele se comparar a sua acomodação com acomodações parecidas com a sua, não vai adiantar nada. Porque às vezes você tem um apartamento de 1 quarto e você está sendo comparado a apartamentos de 3 quartos com garagem, ar-condicionado e o seu tem 1 quarto, não tem nem elevador. Sim. Então, não vai funcionar. Aí o cara instala e fala, isso aqui não funciona, isso aqui é uma farsa, né? Exatamente. Então, eu acho que tá uma coisa ligada à outra, né? O lance do anúncio, mas também o lance do preço, porque se o cara não souber... Então, aí você também incluiu, né, uma aula de Price Labs para a pessoa poder assistir online. Mas quando eu falo com a pessoa sobre o Price Labs, eu percebo que faz muita diferença. Agora a gente está com uma demanda no Rio de Janeiro por causa do Rock in Rio. A gente tem o Augusto, que foi uma das últimas pessoas que compraram a assessoria. E ontem eu adiantei o Price Labs dele porque ele começou a receber proposta e falou assim, eu não sei se estou vendendo barato, se estou vendendo caro. Esse é o ponto, né? Isso para qualquer data, né? E às vezes até data que a gente nem sabe que vai ter. Tipo, Fórmula 1 aqui em São Paulo, a gente nunca sabe. De repente, pum, uma reserva lá na frente, você fala, nossa, mas o que é uma reserva lá de novembro? A gente tá em julho agora. Lá em novembro, Fórmula 1. Aí você fala, puta, não mexi no preço. Mas aí eu acho que o Rock in Rio deu essa mexida também ali no algoritmo, né? Sim, e aí ele tinha na ideia dele que era R$1.000 todos os dias. E ele não estava de todo errado. Mas como o Rock in Rio tem dias mais disputados e menos disputados, aí que mora o perigo. Tem dia que é 1.300, tem dia que é 700. Sim.
Então, se você deixa 1.000, você vai perder dinheiro Você nos de nivela o que não dá 1.300 pra- e o de 700 talvez você não venda. Uhum. Então, tem muito isso. Eu vejo muita gente perguntar. Hoje mesmo teve lá no grupo, né, a moça? Aí no Litoral Norte, quanto é uma noite de Réveillon? Cara, onde você tá? Qual é o seu imóvel? Quantos quartos? Tem ar? Tem garagem? Qual é a demanda? Ixi, são muitas coisas, né? E é difícil, né? As pessoas, que nem a gente tá falando, o que você aplica é o que a gente mostra no curso. Uhum. E às vezes tem aluno que contrata a própria assessoria, que Sim. às vezes não deu tempo de fazer o curso, quer já mexer e tal, e tá tudo lá. Uhum. Basicamente é aplicar, porque é complexo mesmo você muitas vezes entender as minúcias das coisas e tal, né? E o que você vê assim, algumas dicas práticas, ó, isso aqui, se você faz isso, mexe nisso aqui, tal, baseado nessas assessorias todas e na sua experiência como um todo, o que você acha que é, arroz e feijão básico pra tá lá? Se o cara que tá assistindo agora, ele tá esperando aqui, Rômulo, o que é esse negócio aí de como é que eu coloco o meu anúncio no topo? O que eu tenho que fazer no meu anúncio para eu ter mais chances de ser mostrado e, obviamente, mais chances de ser reservado? Porque não adianta você ser só mostrado e ninguém te reservar. Também tem essa outra coisa. Não adianta eu ir na Rede Globo falar que eu alugo meu estúdio de 19 metros quadrados por R$5.000 a diário. Vão falar assim, legal, parabéns. Ninguém vai pagar. Pode ter um louco que pague, porque é tanta divulgação que paga, né? Mas o que você vê, assim, que você elencaria ali em alguns elementos que faz diferença, assim, que depois que você mexeu nisso, junto com aquilo, o anúncio desse cliente bombou, assim, ele virou da água pro vinho e a pessoa viu essa mudança, assim. Primeira coisa é o título. O título e o mosaico, né? O mosaico, para quem talvez não tiver assistido às aulas ou não faça parte do curso, são as 5 primeiras fotos do anúncio. Tem a foto principal do lado esquerdo e depois 4 fotos ali. O mosaico é a sua chance de pegar a atenção do cara, de fazer o cara clicar no teu anúncio e dar uma chance de ler, de ver mais fotos, de ver onde fica. E o título. E o que muita gente eu vejo que se perde um pouco é o quê? O cara quer dar muita informação no título. E aí coloca abreviação, coloca uns códigos misteriosos que só ele entende. E Quer ele falar acha... tudo e não fala nada, né? tipo assim, com INT, INT pode INT, ser que várias... que é INT é internet. Ah, ok. Você sabia disso? Eu não sabia. Aí tem gente que coloca assim, um apartamento de 3 quartos, ele coloca 3/4. Ah, isso. Ou às vezes a pessoa coloca 3Q. Até é mais fácil de entender, né? Mas ainda assim é aquela coisa meio... Às vezes tem os regionalismos, né? Que as pessoas usam e tal. Uhum. Então, ó, por exemplo, lá em Bertioga tem um apartamento que rola super. O título dele: Apartamento a 96 metros da praia da Enseada de Bertioga. Não tem nenhuma abreviação. O cara entendeu que é um apartamento, ele entendeu que é perto da praia e é na praia da Enseada. Acabou. Ponto. O condomínio é maravilhoso, tem ar-condicionado, tem 2 vagas. Mas isso aí vai estar no texto. Mas ali ele já, no título, essa acomodação que eu comentei antes de Blumenau, a gente mudou. Casa com 3 suítes, próxima ao Balé Bolshoi. Acabou. E aí acabou sendo alugada pelo, acho que o corpo de jurados do Balé Bolshoi alugou a casa por 45 mil? Foram 40 dias, R$22.000. Ah, 25. É que juntando todas as reservas que Que ela teve mais 2 depois em seguida. Na real, então, ela terminou a assessoria e ela falou, Moisés, eu nem consegui sentir, porque, teve 3 reservas diretos, só vou começar a sentir lá em agosto. Tá tudo fechado, mas, valeu, vamos marcar de falar. A gente falou sobre o Price Labs e tal. Então, sobre o anúncio, assim, a primeira coisa, cara, as fotos do mosaico e o título. E nas fotos do mosaico, você tentar mostrar na foto de capa a foto mais bonita. Não importa se é externa ou se é interna. Às vezes pode ser uma foto que mostra a distância até a praia, pode ser uma foto do prédio, pode ser uma foto da casa tirada de fora, pode ser uma foto da sala, da churrasqueira, tanto faz. E aí ali na parte onde tem as outras 4 fotos do mosaico, eu gosto de colocar 2 fotos internas e 2 fotos externas. Tipo uma piscina, uma academia. Uma área de lazer. Às vezes pode ser o próprio prédio, se for um prédio bonito, né? Ou mostrando a localização. Uma cabana, o legal é mostrar a cabana de fora, né? Inclusive a gente tá fazendo uma agora maravilhosa. Vou mandar para você. E em cima pode ser a cozinha, pode ser a sala de estar, pode ser a estação de trabalho. Eu não gosto de colocar o quarto, porque o quarto vai aparecer ali embaixo também, quando a gente configura.
Então essa é a minha dica principal. E se eu fosse dar uma dica principal sobre o Price Labs quando for mexer, estiver aprendendo, tira da reserva automática. Para não fazer Porque bobagem. eu já vendi um Natal a R$100 e eu não era aluno ainda. E resumindo, eu honrei, mas assim, quebrou todo o meu pacote, a pessoa não quis cancelar. Foi tudo bem, né, quando a pessoa foi e tal. Sim. Mas tirem da reserva automática, porque aí mesmo se você errar na precificação, a pessoa te pergunta antes. Total. Você tem a chance de chegar para ela e falar assim, pô, cara, eu configurei errado, você me desculpa, vou precisar recusar o seu pedido, e aí você não tem nenhum prejuízo. O problema da reserva instantânea é que, justamente pela premissa de você habilitar a reserva instantânea, já entende-se que você sabe o que está fazendo com o preço. Exatamente. Porque o Airbnb, ele entende que, bom, beleza, você pode não ter a reserva instantânea. Isso significa o quê? Se você não quiser que a gente mostre o preço, o cara vá lá, bota o cartão de crédito, pagou pelo preço que ele está vendo, então tira essa opção. Obviamente que se você colocar a opção de reserva instantânea, significa que você sabe o que está fazendo. Mas mesmo assim, a gente pode errar. Eu também já errei, não é? Né? Todo mundo vai errar em algum momento. Puta, esqueci de mexer, não mexi aqui e tal. E aí, para você cancelar, ou você tem um jogo de cintura com o hóspede que você fala, pô, cara, eu errei, foi mal, não sei o que, cancela aí e tal. Porque a gente, como anfitrião, não é legal cancelar. Não. Assim, você tem algumas premissas de cancelamento. Você pode fazer isso, mas não porque você errou o preço. Isso você não pode. Agora, se o cara tem uma avaliação negativa, se o cara tem algumas exceções à regra que você pode fazer o cancelamento da reserva. Mas assim, não conte com isso, porque às vezes, sabe o que acontece? Você sabe muito melhor que eu, né? As pessoas, elas erram no preço, conseguem, ou nem erram no preço, tá lá o preço X, né? Vendeu lá um fim de semana, aí aparece outra pessoa e fala, eu pago mais. Aquela pessoa, o anfitrião, que é espertão, o que ele quer fazer? Ele quer cancelar aquela reserva para receber a outra. Ou seja, o Airbnb ele tem que regular essas coisas justamente para que o anfitrião honre aquilo que ele está se colocando. É que às vezes aparece assim, não, Rômulo, o Airbnb ele mudou os meus preços. Pode acontecer algum bug nesse sentido, mas geralmente quem muda sem querer é o próprio anfitrião. Por quê? Porque o Airbnb ele tem lá várias ferramentas que agora não vejo muito mais isso, porque acho que eles perceberam que isso era um problema. Você apertava um botão lá e falava assim, o botão falava assim, se você der 20% de desconto, você vai aumentar em 40% as chances de alguém reservar o seu imóvel. O que o anfitrião fazia? Saía apertando todos os botões possíveis. Saía apertando tudo. Nossa, 40% a mais de chance? Vou apertar. Só que o que ele estava fazendo? Ele estava dando desconto. E é óbvio que quando você cobra muito barato, a chance de você vender é muito maior. E aí, o que acontecia? O cara apertava o botão, não lembrava que apertava o botão, recebia uma reserva com desconto, ele olhava e falava assim, o Airbnb mexeu no meu preço. Aqui, ó, eu não cobrei isso. Meu preço base é esse. E aí até o cara descobrir que foi isso que ele fez, que focinho de porco na tomada, ele fica puto com o Airbnb, fica puto com o cara do curso, fica puto com todo mundo, né? Mas é a questão técnica da coisa, né? Sim. Eu sempre investiguei, né? Tem um desconto. Hoje em dia, por exemplo, tem uma coisa que traz um pouco de confusão para as pessoas, que é aquele desconto de 10% quando você coloca a reserva reembolsável. Ah, sim. Né? Se você quiser habilitar essa opção, se o cara cancelar, mesmo que ele cancele, você recebe o valor 100% integral. Porém, se você habilita isso, além do seu preço e qualquer outro desconto, você ainda tem um desconto de 10%. Então, quando pega uma reserva grande, é um puta desconto. Desconto de 150, 200 conto. E eu já vi lá no grupo gente colocando, assim, cara, tá escrito aí, você habilitou o botão, você esqueceu. Fora, por exemplo, se é um anúncio novo, mais 20% se o cara optar. Se é anúncio com semanal ou mensal, aí já vai um monte. E aí acontece, embora eu não use ainda, acontece também na Booking, né? Eu vejo os alunos falando assim, daqui a pouco entra um cara de Gênesis e mais não sei o quê, mas não sei, quando eu vejo tem 40% de desconto e, tem que ler. Vai lá no grupo e pergunta. Às vezes a pessoa vai responder, mas não vai estar escrito igual tá lá no site. Não vai ser didático igual tá na aula, né? Inclusive, quando as pessoas perguntam lá sobre algum tema e eu escrevo, eu tiro o print da aula, primeiro que não me custa nada, eu gosto de ajudar mesmo. E segundo, cara, qualquer explicação que eu der não vai ser melhor que a sua aula.
Não, às vezes é melhor. Você dá umas explicações. Não, mas aqui, talvez no print, no lugar de onde apertar o botão, mas explicar exatamente o porquê daquela regra, como funciona, como foi criado e tal, cara, não vai. É melhor assistir. É igual você explicar como tirar foto, eu explicar, ou o Fernando. Se a pessoa assistir a aula da Felícia, vai ser muito melhor. Porque é muito mais específico, né? É didático e tal. Então é muito nesse sentido. Mas aí, voltando à sua pergunta lá, é o lance do título, das fotos e a precificação. Eu não consigo entender como eu consegui alugar durante 1 ano sem usar o Price Labs. Pois é, hoje, vendo em retrospectiva, eu também não consigo enxergar, assim, porque eu me sinto, se eu tiro um precificador inteligente, seja ele qual for, né? Porque tem várias plataformas que fazem isso, você fica no escuro. Você fala, cara, eu não sei como é que tá a oferta, a demanda. Beleza, você pode parar a sua vida para ir ver o calendário de eventos, você pode fazer isso. Só que tem eventos que não impactam. Então, vamos supor que tem a festa junina da igreja de não sei aonde, vai bombar. Mas isso não quer dizer que vai bombar a demanda das pessoas que vão para a sua cidade, que vão para o seu imóvel, porque às vezes é uma demanda local. Vai bombar um evento? Sim, mas aquilo está trazendo pessoas de fora. E aí você pode até fazer esse trabalho. Muita gente fica vendo o preço dos outros, né? Só que às vezes os outros também nem sabem o que eles estão fazendo. Eles só estão reagindo. O próprio Price Labs, 1% das pessoas que fazem precificação dinâmica são pessoas que fazem precificação dinâmica. Ou seja, 99% das pessoas vão no feeling, né? Eu acho que é isso. Vai ter um evento assim, eu acho que o preço é mais ou menos isso. Então, vou colocar. E tudo bem a pessoa fazer dessa forma, mas é que depois que você coloca um precificador que vai te ajudar, mais uma vez, ele não vai determinar assim o que você deve fazer. Ele vai te dar um termômetro. Fazendo a conta aqui de milhares de imóveis na cidade, nesse contexto, nesse local, com essas características, a demanda está aqui. Agora a demanda está aqui. Qual é o seu preço mínimo, qual é o seu preço base e como você trabalha entre eles, né? Então é entender a lógica. Eu brinco sempre com aquela lógica do supermercado. O dono do mercado, ele vai lá, ele tem os danoninhos na prateleira, certo? Aí vai embora, os danoninhos, tudo vendeu. O que esse proprietário vai fazer? Esse dono de mercado vai fazer? Vou comprar uma carreta, porque se tá faltando, é porque as pessoas estão demandando, né? Então vou comprar uma carreta de danoninho, chega lá 1 tonelada de danoninho, ele bota lá na geladeira. Aí vende metade. Aí o Danone vence. O que ele vai ter que fazer? Cara, não tá vendendo. Mês passado vendeu pra caramba. Por quê? Não sei por quê. A vida é assim, né? O ano novo você consegue falar, não, beleza, praia, ano novo, as pessoas realmente vão pros lugares. Mas tem datas que você não prevê. Passagem aérea é a mesma coisa, né? Você tem ali os assentos. Por que a passagem Rio-São Paulo às vezes é R$200, às vezes é R$1.500? Oferta e demanda. Então, o cara do mercado do Danoninho, ele vai ter que vender aquele Danoninho, senão ele vai vencer. Então, o que o cara faz? Ou ele vai a preço de custo, não estou falando que você tem que fazer isso no seu imóvel, mas é um exemplo, porque não dá para ter uma constância super sempre igual. E é aí que eu acho que as pessoas se frustram, porque elas esperam aqueles R$300 por diária, só que às vezes elas podem cobrar mais. Eu já cobrei no meu estúdio, aqui que eu tenho no centro, no Brás, eu já cobrei R$370, um estúdio de 19 metros quadrados, desse tamanho assim, é um quartinho de hotel, 370, não vale isso. Mas não vale em qual momento? Hoje, agora ele está 120, 99, R$100. Agora, num evento, num ambiente em que o que vale não é necessariamente apenas a qualidade do imóvel e as características, e sim a demanda que aquele imóvel está tendo. Então, até que eu brinco que na alta temporada tem competente e vende, porque você pode ter um imóvel lixo. Só que assim, é muita gente que está vindo. Então, graças a Deus, tem um imóvel lixo para atender aquela demanda. Mas o cara que é bom, ele consegue entender essa flutuação e se adequar, né? Você acha que as pessoas estão muito apegadas assim com os imóveis? Ou tem uma qualidade de imóvel mais ou menos, ou você vê que não, o cara tem um imóvel legal, só que não está conseguindo transmitir isso, né? Ou precificando errado e tal. Bom, tem muita gente que tem um apego ao imóvel. E tem muita gente que ouve muito, ou vê muito ali o grupo do condomínio e tal. Do Facebook. E ninguém sabe, né? Porque sempre quando alguém vem me falar isso, né? Porque eu ouvi falar, porque assim, alguém abriu para você o aplicativo, te mostrou uma reserva com um print.
Eu também acho isso, porque é muito fácil falar, né? Entendeu? O vizinho adora falar. Porque eu mando para as pessoas, ó, vou te dar um exemplo, tá? Esse aqui é um imóvel aí do seu lado, tá? Faturou tanto mês passado. Tá aqui o telefone da proprietária, inclusive, se quiser contato com ela, ela já me autorizou para indicação e tal. Mas vou dar um exemplo da minha irmã, tá? Tenho 2 irmãs, uma delas tem casa lá em Bertioga. Você cuida pra ela. Agora eu cuido, porque ela sempre foi reticente. Ah, é? Não, porque o Airbnb, ela sempre usou como hóspede, mas na minha casa, jamais. Porque, né, ela fez teto retrátil, churrasqueira e não sei o quê. Só que aí ela começou no Réveillon, por coincidência, eu tava fazendo uns pagamentos dos proprietários, e ela tava do meu lado, eu falei assim, ó, aqui, ó, tô mandando um Pix ali, e era um Pix grande, era um Pix, acho, de 12 mil reais pra uma proprietária de uma casa que alugou por 3 dias só, fazendo aquela estratégia de calendário, que eu aprendi no seu curso. E aí, ali eu vi que ela ficou mexida. Ela falou, pô, tô vacilando. Minha casa vive cheia de convidado, eu podia estar alugando e tal. E aí, quando chegou em março, ela falou assim, pô, Moisés, quero alugar. Vamos tirar as fotos, vamos fazer. Faz aí o que você tem que fazer, Moisés. Que você falou aí que é pra fazer. Não vai dar certo, mas vamos ver. E aí, beleza. E aí, ela ficou numa frustração, porque, sei lá, a primeira reserva foi tipo R$300 por noite. E aí foram 4 pessoas. Ela falou assim, mas como assim, Moisés? Muito barato. Uma pessoa tá pagando menos de R$100. Minha casa tem 3 ar-condicionado, 2 vagas de garagem e tal. Eu falei assim, ó, espera que vai piorar, tá? Você não tá saindo do verão. Total. Esquece. As datas que era pra você ganhar dinheiro, você tava usando a casa. Tinha amigos seus, convidados seus e tal. Esquece. Só lá pra setembro, outubro, começa a melhorar. O pau quebra mesmo aí em novembro, dezembro. Mas também podemos tirar na hora que você quiser. Ela, não, mas aqui também, né, toda segunda-feira cair 800, 900 na conta também não é ruim, né? Pois é. A moça da limpeza fica feliz, porque aí ela falou assim, não, mas eu quero que a minha moça da limpeza faça. Não tem problema, eu te passo a taxa de limpeza e tal. E agora ela tem 2 casas no condomínio, né? Uma casa da tia, e aí a tia tá reformando. Resumindo, ela teve que tirar a casa porque ela tá usando a casa dela o tempo inteiro. Pergunta se ela não sente falta dos 900 contos toda segunda-feira. Mesmo achando que a casa vale mais. E realmente vale. Sim. Na data certa, no verão vale mais. Na baixa, ninguém quer ir na praia agora. Tá um puta frio aqui. É que tem aquela lógica, né? Quando a gente é proprietário, a gente superestima a nossa própria propriedade. Quando a gente é hóspede, a gente subestima, né? Do tipo, não vou pagar R$1.000. Esse cara tá de tiração comigo, né? Agora, se o cara é proprietário, ele vai querendo, que isso? R$1.000 é barato, tem que ser 3 mil, 4 mil, 5 mil. É essa arte, por isso que eu falo, né? Precificar é uma arte por causa disso, porque você tem que achar alguém que topa pagar aquilo que o proprietário topa receber. Isso vale para qualquer coisa. Você quer vender o seu carro amanhã, você vai ter que jogar o preço lá embaixo. Você quer vender ele um pouquinho melhor? Então você vai ter que saber esperar o momento certo e tal, mas não a ponto de você deixar um preço que você nunca vende o carro. Né? E isso acontece muito para aluguel tradicional, sabia? A gente tem aqui, a gente faz alguns aluguéis tradicionais e a dinâmica de aluguel é igual ao Airbnb. No sentido de que a diferença é que um aluguel de Airbnb é mais rápido e o de temporada ele leva mais tempo porque é uma moradia. Só que se eu coloco, por exemplo, um estúdio a R$3.000, às vezes uma pessoa aparece. Por quê? Significa que o preço está caro. Se eu coloco muito barato, chove gente querendo alugar. É a mesma dinâmica. A mesma dinâmica. Mesmo a burocracia sendo diferente, né? Contrato, análise, não sei o que, mas é exatamente igual. Então, porque tem essa também questão. Quando o proprietário vem e fala, não, eu quero que meu imóvel alugue, a gente já passou por isso algumas vezes. Eu só aceito se alugarem meu imóvel, ainda mais mobiliado, de Airbnb, que a gente só pega imóvel de Airbnb para fazer locação tradicional, a gente não pega imóvel vazio. Aí o proprietário fala, não, eu só aceito se for aluguel de 5 mil. Eu falei, tudo bem, a gente vai botar ali e vamos ver o que acontece. Uma alma viva não apareceu. E quando aparecia, até falava, pô, bacana, mas 5 mil é salgado, né? Tipo, para aquele imóvel. E era um imóvel bacana, legal mesmo, assim. A gente conseguiu um aluguel bom. Só que é isso, é você achar
até onde que as pessoas topam pagar? E às vezes, até uma informação interessante, que é, por exemplo, o quinto andar ele tem uma dinâmica de um fluxo muito grande de reservas de locações de 12 meses. O cara fica 12 meses e vai embora. E o quinto andar ganha a cada aluguel. A cada primeiro aluguel, mais uma taxa de gestão. O que é melhor para o proprietário? Fazer um aluguel um pouco menor e ficar com esse cara por vários anos, ou ele ficar girando o imóvel dele com o inquilino? Por quê? Porque se a cada 12 meses ele paga um valor único, o primeiro aluguel para o quinto andar, a cada 12 meses ele está fazendo isso. Então, isso quando aluga rápido, porque tem a vacância ainda, né? Então, às vezes a gente esquece disso. Tipo, não, eu vou tirar esse inquilino porque a correção, sei lá, tá defasada. Beleza, só que aí você vai ter que esperar alugar de novo. Quando alugar, vai ter que pagar o primeiro aluguel de novo, né? E aí você, na sua cabeça, você acha que é um bom negócio. E pode ser, claro, depende muito de várias coisas. Mas na prática o Airbnb é a mesma coisa. Então, como é que você chega, né, nesse match perfeito? Porque também é mais um elemento, né? Foto, título, descrição, preço e tal. Mas vai muito de como você, por exemplo, responde o cara. Se você responde mais rápido aquele hóspede, a chance de você conseguir que ele reserve você, às vezes o imóvel não é nada demais, comparado a um outro cara vizinho que o imóvel é maravilhoso, mas ele demora para responder. Você tem um imóvel mais ou menos, se você responde mais rápido, a chance aumenta de aquele cara fechar com você, né? E aí você vê, não é só ter um imóvel bonito, né? Dá para você performar muito bem com um imóvel simples. Sim. Né? Essa mesma irmã, em janeiro, foi a Salvador com algumas amigas e me pediu ajuda. Pô, ajuda não só por eu conhecer, mas também por eu trabalhar com Airbnb. Meu, dá uma olhada nos anúncios aí e tal. E aí eu fui lá e a gente fez isso junto. A gente mandou mensagem para 3. Elas fecharam com o cara que respondeu primeiro. Você ajudando elas a reservarem Aí, como hóspedes. Tá bom. Lá em Salvador. E assim, Entendi. às vezes também, não é que seu imóvel é isso ou aquilo. Às vezes ele só tá no lugar certo. Porque esses 3 imóveis que a gente mandou mensagem, era numa avenida que o acesso pro festival que elas iam assistir eu conheço o acesso é bom, não tem muito trânsito e tal. O outro acesso é horroroso, é pela paralela, trânsito, confusão e tal. E o cara foi solícito, aí o cara tinha uma taxa de energia cobrada à parte, que eu acho horroroso, né? Eu sei que é muito comum no Nordeste e tal, mas é estranho pra mim. E aí a gente pergunta, ela falou assim, vamos perguntar sobre isso? Eu falei assim, vamos, porque também, né? Eu nunca medi, né, uma energia, não sei nem como mede, então eu fiquei também, e se o cara for pilantra depois cobrar 500 pau, né, de energia? E aí o cara foi super nice, ele falou assim, não, tô vendo que vocês são pessoas sérias e tal, né, vocês são umas meninas bacanas, eu vi aqui a documentação de vocês, todo mundo 40 a mais, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou cobrar, vou contar com o bom senso de vocês para vocês usarem o ar-condicionado só quando vocês estiverem na casa mesmo, tá tudo certo. E vocês pediram aí que era para entrar mais cedo, né? Que tem uma pessoa que vai chegar de madrugada no voo, não tem problema. Eu vou estar à disposição, vou estar esperando e eu recebo, te entrego a chave, você pode entrar. Era para entrar só às, sei lá que horas, acho que 11 da manhã. Mas você pode entrar antes, é uma pessoa só, o resto do pessoal chega depois, né? Tá tudo bem. Então, às vezes é isso, assim, foi a rapidez, mas o cara era um baita anfitrião. E ele nem sabia que quem estava alugando ali também trabalhava com isso. Tratou minha irmã super bem, deixaram uma mega recomendação pro cara. Minha irmã ligou de lá, fez um vídeo da casa, super. Moisés, a casa é muito mais legal do que a gente achava, muito mais legal do que nas fotos, tá vendo? O cara nem tinha fotos tão legais. E o título nem era, a gente achou na lupa. Avenida na raça Dorival ali, né? Caymmi. Aí eu fui olhando e dá pra ver que ele é um anfitrião nato, ele tem esse trato com as pessoas e ele podia estar fazendo muito mais dinheiro porque as fotos não eram tão legais, o título não era tão chamativo e o lugar é lindo. Pelo lugar, ainda que não fosse o melhor anúncio, né, o melhor dos mundos, ele ainda assim conseguia alugar, né? Você pega bairros bons, né? Às vezes, por exemplo, aqui em São Paulo você tem vários bairros muito bons e que o bairro se vende, né? Ou às vezes eu brinco que, por exemplo, você, por exemplo, vai visitar um amigo seu. Porra, se tem um imóvel no mesmo prédio que ele, tô dando um exemplo, um familiar, né? Sim. Cara, não importa. Se o imóvel é uma trecheira, você vai ficar lá porque é o mesmo prédio, entendeu? E não é porque o imóvel é bom e o cara acertou no preço. Às vezes o cara paga mais caro porque ele quer ficar perto da avó, da mãe, da tia, do irmão. E é no mesmo prédio. Já aconteceu várias vezes com a gente assim. Não, eu vou ficar no mesmo prédio porque
meu filho mora no mesmo prédio. Né? A gente teve até uma situação recentemente que a gente devolveu um imóvel, o imóvel estava sem enxoval, assim, a gente já tinha devolvido, mas tinha uma reserva lá, que veio da Booking, inclusive. E aí, de repente, a gente viu e falou, caramba, a gente esqueceu desse cara, né? Mas isso já 2, 3 semanas antes da reserva. Aí ele mandou mensagem, pô, Romulo, reservei seu apartamento. Eu falei, cara, a gente desativou esse imóvel, não sei o que, tal. Aí ele falou assim, não, Romulo, fica tranquilo. É que a minha filha, não sei quem que era, mora no mesmo prédio. Então eu já conheço lá, porque a gente tinha problema com autorização, o síndico bloqueou, não podia entrar. Ele mesmo falou pros porteiros que não podia. É mó caos, né? Aí por isso que a gente falou, vamos desativar esse imóvel. Só que a sorte é que esse hóspede podia entrar porque a irmã dele, sei lá quem, já ia autorizar. E aí ele falou, não, Romulo, fica tranquilo. Eu falei, pô, já tirei o enxoval, já tiramos tudo. Ele falou, fica de boa. Eu tenho acesso, tal, expliquei pra ele, você topa? Então, senão você pode cancelar, né? Eu dei essa opção, né? Pode cancelar, né? E tal. E ele falou, não, vamos assim mesmo, porque eu preciso ficar no imóvel. Não necessariamente porque o meu imóvel era incrível, também não era ruim, era um bom imóvel, mas ele precisava ficar lá porque era no mesmo prédio. Sim. Entendeu? Então junta, pô, imóvel bacana, tá no mesmo prédio que eu preciso, eu quero estar ali, então topo pagar um pouco mais caro, né? E aí às vezes as pessoas pensam, mas o meu imóvel não tem piscina, não tem academia, não tem vaga de garagem, sei lá, tem que subir 3 lances de escada porque fica no 2º andar e aí não sei o quê. Você acha que isso é um problema, assim, pros imóveis? Porque muita gente tem essa dor, né? Meu imóvel não é um estúdio com lavanderia coletiva, com piscina no rooftop, com um monte de coisa. As pessoas acham que é só isso que aluga, né? Talvez influencie um pouco no preço. Mas, por exemplo, quando eu saí dessa primeira casa onde eu comecei a fazer o quarto, eu fui para uma casa bem maior, só que só tinha um banheiro. Nessa primeira não, eu tinha uma suíte, que era a que eu usava, tinha um banheiro social que eu deixava só pro hóspede. Putz, era legal pra caramba, só o cara usava. E aí, quando eu comecei a fazer nessa outra casa, isso ficou na minha cabeça. Putz, as pessoas não vão gostar de dividir banheiro comigo e tal, não sei o quê. E realmente tinha algumas pessoas que se incomodavam. Pô, mas é um banheiro só. E aí no começo eu falava assim, putz, é um banheiro só e tal. Eu dividia banheiro também. E o meu nem tinha box, então era aquela cortina e tal. Eu falei, nem a pau que eu vou investir uma grana num box, a casa nem é minha, enfim. E comecei a fazer. Conforme eu fui fazendo e fui recebendo notas boas, as pessoas gostavam, porque a casa realmente era muito grande. E aí eu fazia mais para ocupar a casa, que eu achava um desperdício morar numa casa daquele tamanho sozinho e tal. E aí depois, quando essa rejeição, eu passei a tratar ela de um jeito diferente. Em vez de ficar torcendo pro hóspede aceitar ou não reparar, eu falava de uma maneira até mais incisiva. Cara, realmente é só um banheiro, inclusive você vai dividir ele comigo. A gente vai manter sempre a porta aberta para saber que não tem ninguém ali e tal. Mas assim, quando você chegar, vai estar limpíssimo. E eu, quando uso, sempre deixo tudo recolhido, bonitinho, conto, né? Com que você faça o mesmo e tal. E dá uma olhada aí nas avaliações. Todo mundo que vem, tá tudo certo, mas também entendo. Se for um problema para você, infelizmente não consigo te ajudar. A casa só tem um banheiro. É uma casa alugada e tal. E até que fique claro, porque se não for o que ele tá buscando, não tem problema. Não tem problema, que ele busque em outro lugar e tal. E, super funcionava. Eu vendia num preço que eu achava honestíssimo. Nesse lugar, inclusive, eu conseguia pagar 100% do aluguel, só alugando um quarto. E aí, a essa época, eu já seguia mais o seu conteúdo. E aí, tinha umas tarifas, assim, baixíssimas durante a semana e ocupava, mas é aquilo, no final do mês, dá uma puta diferença. Total. Você vender segunda, terça e quarta, 80 conto, mas R$100 ali de taxa de limpeza, no final do mês, faz muita diferença. Sim. É uma escolha, né? Você pode não aceitar. Tá tudo certo. Né? E às vezes, obviamente, que você não aceita, porque cada um tem uma tolerância até onde você aceita tal preço. Né? Igual, sei lá, hora trabalho. Tem um médico que cobra R$2.000 uma consulta, outro médico cobra 500. Então, quem que tá certo, quem que tá errado, né? Sim. É meio que isso, né? Não, eu não topo, se eu sou um médico, eu não topo cobrar minha consulta menos de R$100. Eu não tô falando para prostituir nada disso, claro. Né? Mas é muito isso. Às vezes, o cara acabou de começar a profissão, talvez ele tope um valor menor, assim como um anfitrião iniciante. Ele fala, não, eu vou começar bem baratinho, justamente para as pessoas conhecerem o meu espaço, me qualificarem bem. Isso causa até uma distorção positiva, no sentido de
o cara reserva e pagou barato, ele fala, cara, eu paguei, nossa, foi um puta lugar legal por um preço muito baixo. E às vezes a sua casa nem é nada demais, mas o anfitrião, nesse caso de quarto, é o que faz a diferença, entendeu? Então, depende. Preço é subjetivo, é muito subjetivo. Você prefere pagar mais caro por um anfitrião melhor ou por um espaço melhor? Fica a dúvida, né? Não, pô, esse cara é super host, ele é um anfitrião super bem recomendado, as pessoas só falam bem dele, então tá mais caro, mas o quarto que ele disponibiliza nem é tanta coisa assim. Enquanto o outro, ele tem menos comentários, o quarto é mais bacana, mas o que a pessoa privilegia? Privilegia a figura do anfitrião ou o espaço? Eu, por exemplo, gosto muito de ficar em quarto. Adoro ficar em quarto. Eu conheci o Airbnb assim, né? Porque tem muita gente que nem sabe que o Airbnb já foi, ainda é isso, né? Mas que hoje tá agora, você pensa só em imóveis grandes, apartamento, Airbnb, né? Mas a essência do Airbnb é quarto. É quartinho na casa das pessoas, já fiquei em vários países assim, e eu acho mais legal. Eu acho mais legal, né? Só que as pessoas, às vezes, elas se apegam mesmo, né? Nessa questão, né? De quarto, de preço, o anfitrião, o hóspede, né? Aquele velho match, né? Que a gente tem que dar. Às vezes você, quando faz isso, você atrai uma galera diferente e às vezes essa galera que você estava procurando não sabia. Por exemplo, lá na praia, a procura durante a semana é baixíssima. Mas quando eu passei a não ter mais esse ego do preço, eu não vou abrir mão da minha privacidade por R$80 a noite e tal. Porque, é diferente, né? Quando você recebe uma pessoa no quarto da sua casa, Total. você não anda com a mesma roupa, né? Você não anda de pijamas. Tem uma série de cuidados que você deve ter. Mas eu comecei a receber uma galera legal pra caramba. Por exemplo, cara que vai fazer manutenção de antena de celular. O cara chega lá, larga as malas, a roupa dele, vai trabalhar, ele volta só à noite, toma um banho e dorme. O cara não te incomoda, tá cara gente boa. Às vezes ele ia com um ajudante, depois ele voltou, ele, a esposa e o ajudante. Então, aí depois eu conheci um casal que vende bijuteria nas lojas da praia, da cidade. Então Tipo ele um fornecedor, assim. Fica 2 dias em Guarujá e 2 dias em Bertioga, mas ele gostava tanto da minha casa que ele ia pros lugares e voltava pra dormir lá em casa, porque à noite ele ia pescar no pier e tal. Entendi. Então, às vezes, compensava muito mais pra mim essa galera do que o jovem que chega com cooler, ele quer enlouquecer, com som alto e tal. E então é teste. Quando você deixa o ego de lado na questão do preço, você dá a chance, às vezes você acha que você vai atrair uma galera baixa astral, pelo contrário, você vai atrair uma galera que não vai te dar trabalho nenhum, vai usar pouco, talvez vai usar só para dormir. E uma outra coisa sobre o que chama atenção no anúncio é ouvir com atenção, ler com atenção o que as pessoas perguntam. Por exemplo, Bertioga tem um lugar que chama Prainha Branca. Na verdade, tem um canal, ela fica do lado do Guarujá, mas o acesso é por Bertioga. Você atravessa de balsa, faz uma trilha e chega na Prainha Branca, que é uma praia deserta. Você só consegue chegar lá de barco ou por essa trilha. Todo mundo me perguntava desse lugar no chat. Fica perto da Prainha Branca? Quantos quilômetros? Quanto custa? E aí eu ficava, né? Pô, que folga, né? O cara tá perguntando e tal, mas de tanto me perguntarem, eu comecei a perguntar para as pessoas e pesquisei. E fui um dia lá na Prainha Branca. Fiz a travessia de balsa, fiz a trilha, cheguei na Prainha Branca, conheci um pessoal lá, bacana e tal. Cara, quando eu mudei o anúncio, casa próxima à balsa, acesso Prainha Branca. Bombou. O preço subiu, todo mundo queria ficar. Aí eu criei uma mensagem pronta, né? Que fica ali o textinho no Airbnb. Pô, fica perto da Prainha Branca, aí eu mandava um textinho. Cara, fica a X minutos da balsa. Já com instrução. Como você vai? Você atravessa a balsa, é gratuito. Se você tiver de carro, deixa o carro do lado de cá, que é gratuito. Lá você vai ter que pagar. A trilha é 30 minutos. Você faz numa boa. É legal voltar antes do anoitecer, para você ter uma visualização melhor ali da trilha e tal. Assim. Pô, demorou. Eu sou louco pra conhecer a Prainha Branca. Vou ficar aí na sua casa. Até eu quero conhecer essa Praia Branca, porque eu não conheço. É maravilhosa. E agora tem uma amiga que tem uma pousada lá, ela vai entrar vou passar a administrar os anúncios dela, e é muito legal a pousada dela também. Mas é um lugar maravilhoso e é o berço do forró, né? Tem uma banda de forró que chama Peixe Elétrico.
E essa banda é da Prainha Branca, tem música com o nome de lá, é um lugar muito legal, muito Que bonito. legal, cara. E no final, né, a gente tá falando sobre o que faz diferença, né? Eu tenho um imóvel que não é tão incrível assim, não tá perto da Praia Branca, não tem nenhuma atração ali perto, tal, mas as pessoas reservam por N motivos e N tipos de imóvel. Pode ser um imóvel maior, pode ser um imóvel menor, pode ser um quarto de sala, pode ser um estúdio, pode ser uma casa. E as pessoas se preocupam com isso, né? Então, a minha dica para isso é: se você tem esse imóvel, deixa ele legal, deixa ele bonito, monta ele. Não é muito caro você montar um imóvel bom. Ah, mas e se não der certo? Se não der certo, você tem um imóvel bem montado, que você pode alugar melhor, você pode vender, você pode usar ele de alguma forma. É diferente de você pegar um galpão, montar uma loja, gastar grana com pedreiro, com pintura, com não sei o quê, quebrou, aquele dinheiro voou, porque ele já foi para ali, para as coisas. No imóvel, não. O dinheiro que você coloca naquele imóvel, sei lá, ele tá meio com o piso meio ruim, troca o piso, se for o caso. Esse bem, ele vai ser valorizado. Ainda que, depois de você começar a fazer, caso isso não te agrade, ou você não tenha saco, ou você achou que o resultado ia ser muito maior e não foi tanto assim, ou você pode se surpreender, geralmente as pessoas se surpreendem, falando, nossa, eu nunca imaginei que o meu imóvel iria atrair tais pessoas. Se alguém foi lá e construiu esse imóvel naquele lugar, assim, para alguém construir um imóvel ali, é uma pessoa meio maluca, ou ela falou, não, aqui eu acho que é uma localização razoável, assim, que alguém vai optar em morar e tal, né? Depende muito da região e tal. Mas eu acho, né, eu sempre recomendo isso para as pessoas, né? Então não ache que o Airbnb é só um lugar de estúdios fofinhos e decorações modernas e que tenham lavanderia coletiva com piscina no rooftop que tá a 1 quadra da praia. Não é isso, né? Então, o que você enxerga disso, assim? Você acha que faz sentido? Você vê que as pessoas têm essa resistência, acham que tem que ter um imóvel lindo, maravilhoso, perfeito? O que você vê? Eu acho. Eu acho que falta... Às vezes as pessoas floreiam muito no anúncio. E assim... Aí é uma coisa que eu não gosto, tá? Eu acho que você dá alguns adjetivos ali pro seu anúncio, é legal. Uma casa charmosa, uma casa arrumadinha, tal. Quando a pessoa coloca a acomodação dela muito pra cima, eu acho meio over. O lugar mais bonito da região, a melhor suíte que você vai encontrar. Deixar as pessoas falarem sobre isso. E, na real, no começo do anúncio, o cara quer saber o que tem ali. Cara, tem um quarto, no quarto tem ar ou é ventilador? A cozinha é equipada? Tem geladeira e fogão? Ou é um frigobar e só um micro-ondas e tal? Dá essa informação pra pessoa e depois escreve o que tem ali perto. Porque se ela estiver indo pra algum lugar, às vezes vai estar ali nessa informação. Ou seja, ser útil, né? Tipo, cara, Sim. fala o que tem ali que eu só quero saber o que tem, Pronto. né? Independente do amor que você tem pelo imóvel, né? Eu faço esse teste, né? Com amigos em comum. Que usam Airbnb, às vezes eu nem conheço tanta pessoa, mas você usa Airbnb, se você pesquisasse aqui, pesquisa um lugar aí, o que você ia gostar de, né? O que você gostou mais nesse anúncio? Às vezes eu abro meu próprio anúncio. E o caminho natural é o quê? O cara vê a primeira informação e vai para as fotos. Quando ele gosta das fotos, aí ele volta, aí ele vai ver com mais atenção o texto. Então aquele primeiro texto eu vou direto ao ponto e lá embaixo eu explico melhor. O quarto tem isso, tem uma cama, tem um guarda-roupa, tem um colchão extra se precisar. O banheiro tem água quente, tem isso, tem isso. Lá em cima, tem um quarto, tem um banheiro, tem uma cozinha, tem uma vaga na garagem. Ponto. Fica perto desse lugar, desse lugar e desse lugar. Eu acho que é isso. E eu acho que deixa as pessoas decidirem se o seu lugar é atraente ou não. Se estiver limpinho, bem montadinho, bonitinho, né? Na praia a gente tem esse problema, né? Tudo que você não usa mais em São Paulo, você leva pra lá. Leva lá as tranqueiradas. Então tem o que tem de sofá preto de couro na praia. Entendi. Deixa eu dar um brinde aqui pro Moses. Pega aqui. Cadê? Onde que eu deixei? Aqui, ó. Pega esse kitzinho. Tá? Isso. Eu separei aqui, espera aí. Aqui, ó, guarda esse, depois eu dou pro outro convidado. Ó, Moses, você já conhece, não é uma novidade, mas não sei se você tinha aqui a versão em inglês dos nossos adesivos. Então, aqui a versão em inglês e também a nossa versão português aí dos adesivos para os seus novos proprietários, para botar na sua casa, onde você quiser. E agradeço muito você ter topado, vir aqui, acho que, agregou muito e
para você que tem um imóvel no Airbnb, pega essas dicas que a gente conversou, já aplica no seu anúncio. Se você quiser uma assessoria aqui do Moisés, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser fazer parte da nossa turma de anfitriões 5 estrelas, também vamos deixar aqui o link para você deixar o seu nome, seu e-mail, e assim que uma turma nova for aberta, você vai receber um aviso, né? A gente sempre faz um evento que a gente mostra várias coisas para você já aplicar, e você vai ter acesso ao nosso grupo fechado, às aulas, ao adesivo, né? Geralmente a gente faz os brindes, né? E o recado é como ficar bem no topo das buscas. Se você fizer isso que a gente falou, né, de forma resumida, deixa que o Airbnb faz o trabalho dele, né? Porque o pessoal fica preocupado, mas como eu posso pagar para aparecer em primeiro? E não é bem assim que funciona. Então, faz o básico bem feito, faz ali bonitinho, foto, título, descrição, e o Airbnb, o algoritmo do Airbnb vai te favorecer, porque as pessoas vão ver que o seu imóvel é o que elas podem vir a querer, né, reservar e tal, né? Então, Moses, muito obrigado por você ter vindo aqui. Deixa suas redes sociais para as pessoas conhecerem você, mandarem mensagem lá. Moisés, eu quero fazer assessoria com você, eu quero acompanhar o que você está postando e tal. Fala aí. E compartilha aí as suas considerações finais e a gente depois encontra o pessoal no grupo. Legal. Obrigado, eu senti falta, eu fui a Saquarema esses dias e num evento lá fui de convidado e eu apanhei pra caramba porque eu não sabia temperar a água e era aquecimento a gás, pedia pra esperar, me resumindo. Desperdicei a água lá porque não tinha isso aqui. Talvez até mande pra proprietária lá que ficou minha amiga. As pessoas podem comprar, inclusive, isso aqui. Sim, lá no seu site, né? Isso, no site do canal do Anfitrião pode comprar. Bom, eu tenho um Instagram, eu posto ali, todo anúncio que eu termino a assessoria, eu sempre posto ali um resumo e o link oficial para as pessoas verem. Eu falo um pouquinho também de Airbnb, mais focado na parte de anúncio e um pouquinho de Price Labs. É @Moisés, mas entre cada letra tem um pontinho. Então é M.I. né? E sobre assessoria, se você, de repente, se interessou e você não tem tempo, ou se você fez um anúncio e você acha que ele tá meio ali ainda podia ser melhorado, eu mexo em 2, 3 anúncios por dia, né? Já administrava uns outros. E eu gosto muito. O anúncio é uma coisa que às vezes é chato de fazer, né? Para muita gente. Assim como precificação, que eu também gosto de fazer. Então tem isso, como eu faço muito e aí eu estudei, né, o seu método e eu aplico exatamente o que eu aprendi no seu método, deu certo nos meus. Então tem isso, tem esse caminho, né, que você pode cortar e se você assinar a assessoria, é comigo que você vai falar, tá? Comigo mesmo, assim, eu vou fazer uma chamada no WhatsApp primeiro ali para entender, vou escrever tudo que você me falar sobre o imóvel. E ao longo desses 30 dias de assessoria, sempre vai ser comigo. Você vai ter meu WhatsApp pessoal, vai poder falar comigo, me mandar uma mensagem ali. Nem sempre a gente consegue responder na hora, mas no primeiro momento que eu pegar o telefone, eu vou te responder e vou te ajudar. E também tem o lance do Price Labs, que é na mesma assessoria, né? Que eu ensino você a usar. E agradecer o convite, o brinde. Isso, eu gosto muito de vir, né? Semana que vem estarei aqui com os gigantes. Faremos café com gigantes. Esse é um outro assunto, para outro momento, para outro podcast, para outra coisa. Mas estarei, cara, tirando você, minha família e os amigos, é o único motivo que faz eu vir a São Paulo. Porque aí, tá vendo só? Isso é um privilégio ouvir. Eu não gosto mais de vir a São Paulo, mas... Compreensível. Quando tem alguma coisa a ver com o Anfitrião 5 estrelas, com você, Rômulo, e com a nossa turma, né? A sua turma de alunos, os nossos parceiros lá, eu sempre venho com... Privilégio, cara. Muito bom. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Espero que o pessoal aproveite aí as dicas, né? Porque é isso. Tá aí, a informação tá aí. É só você ir lá, captar e aplicar. É isso. Moses, obrigado, cara. Obrigado, eu. Até a próxima. Até.